De volta aqui no Política Cruzada, e o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil na quarta-feira da visita aos Estados Unidos. Um resumo dessa viagem a gente vai assistir agora na reportagem de Clébio Cavagnoli. Pouco depois de pousar em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os principais ministros ligados à reforma da Previdência para os militares. Bolsonaro conta com a aprovação da reforma para alavancar o crescimento da economia, um dos temas tratados durante o encontro com o presidente americano Donald Trump. O governo comemorou o apoio de Trump para que o Brasil faça parte da OCDE. A determinação é claríssima, né? É de não mais nos colocarmos nessa posição de eterno país em desenvolvimento, de assumir a nossa condição de país grande com sua expectativa de desenvolvimento, é claro, de crescimento, né? Outro apoio de Trump encheu os olhos de Bolsonaro, o de querer o Brasil como integrante da OTAN, organização militar que reúne apenas países da América do Norte e da Europa. Demonstra, da parte do governo dos Estados Unidos, o reconhecimento do status do nosso país, sob o ponto de vista de liderança regional e até sob o ponto de vista de liderança mundial. Isso também vai trazer um aporte para as nossas Forças Armadas e para a área de tecnologia. Aí então a reportagem de Clébio Cavagnoli. Professor, vamos falar um pouquinho da crise na Venezuela. Bom, tanto Trump quanto Bolsonaro não quiseram entrar em detalhes muito específicos, sobretudo sobre uma possível invasão militar na Venezuela, mas ambos defenderam a saída de Nicolás Maduro. Como que a senhora vê esse aspecto da visita de Bolsonaro aos Estados Unidos? Os dois presidentes não quiseram se comprometer a princípio, inclusive o ministro das Relações Exteriores ontem não deu nenhuma afirmação sobre quais seriam os próximos passos para lidar com a crise na Venezuela, não quis também se comprometer sobre o que virá a ser feito. A única coisa que ele falou de forma mais contundente foi que possivelmente os Estados Unidos, num primeiro momento, iriam reforçar as sanções econômicas em relação à Venezuela. Sobre uma possível intervenção militar, o que a gente percebe hoje no Brasil é que os militares brasileiros são um pouco reticentes em relação a isso e não estão muito satisfeitos com a possibilidade de um engajamento militar do Brasil na Venezuela. Mas, por conta da visita do presidente Bolsonaro ao presidente Trump e o estreitamento dessa parceria, o que talvez possa vir a acontecer é que, enfim, o presidente Trump peça ao presidente Bolsonaro alguma espécie de apoio operacional, alguma espécie de apoio logístico do Brasil em relação a uma intervenção na Venezuela. Não sabemos ainda se o setor militar irá ficar satisfeito com esse apoio logístico operacional, mas talvez seja uma possibilidade na mesa. E onde entra o alinhamento com a OTAN nisso, ou não entra? Olha, o alinhamento da OTAN é uma situação um tanto quanto mais complicada, porque, enfim, ainda que o Brasil possa receber uma espécie de investimentos e armamentos e isenção de taxas por conta dessa participação talvez extra-OTAN, a grande questão complicada em relação a essa aproximação com a OTAN é que o Brasil passa a comprar uma agenda de segurança e de defesa que é uma agenda norte-americana e que não necessariamente é uma agenda nossa. Como, por exemplo, a gente vê o governo Trump a todo momento hostilizando a China. E o Brasil precisa, enfim, da parceria econômica com a China. Então, a gente acaba comprando alguns inimigos que não são inimigos nossos. Muito pelo contrário, a política externa brasileira tem uma tradição de um bom relacionamento geral com todos os países e, além disso, uma outra tradição muito consolidada na política externa brasileira de uma nação pacífica. Então, enfim, essa aproximação com a OTAN pode, inclusive, colocar o Brasil em situações de ser dragada, digamos assim, ou de ser, enfim, de que haja um pedido para o governo brasileiro de que o Brasil participe de algumas intervenções militares que sejam do interesse norte-americano, mas que não sejam necessariamente do interesse do Brasil. Então, enfim, essa relação, essa parceria com a OTAN provavelmente vai demorar muito tempo, porque essas tratativas e essas consultas precisam ser feitas, enfim, existe um tempo político para isso. Imagino que essa entrada do Brasil na OTAN, ou esse alinhamento extra-OTAN, não seja uma coisa para agora, enfim, a ponto de talvez influenciar
enfim, de repercutir na crise da Venezuela. Mas a gente já vai vendo, de certa forma, uma espécie de uma linha em que o Brasil começa a se aproximar das questões de segurança em relação aos Estados Unidos, que a Venezuela, então, cabe muito bem nessa temática. Vitor, crise na Venezuela. Pois é, eu fiquei muito impressionado quando o presidente Bolsonaro, na coletiva de imprensa com Donald Trump, ele foi questionado exatamente sobre uma possível intervenção militar na Venezuela e ele mudou o discurso que até então o governo vinha adotando oficialmente, que era da diplomacia, do diálogo, do apoio ao Juan Guaidó, mas sempre pelas vias pacíficas. Ele passou a repetir o que o Trump sempre fala, inclusive citando Trump, que todas as opções estão sobre a mesa. E já tem alguns meses que Trump vem repetindo isso em relação à Venezuela. Estranha um pouco, cria uma certa desconfiança na área militar, por exemplo, do governo, que quer tratar dessa questão, dessa crise na Venezuela de outra forma. Outro detalhe que me chamou a atenção foi o Donald Trump ter apontado o Brasil como aliado preferencial na área de defesa fora da OTAN. Isso me leva a pensar no seguinte, num possível conflito entre Estados Unidos e Venezuela, seria muito estranho um aliado preferencial fora da OTAN aqui na região não apoiar de alguma forma aquele país que está entrando em conflito, no caso os Estados Unidos. Já é mais uma pressão sobre essa narrativa do governo de dialogar, diplomacia, enfim. Bom, vamos falar da base de Alcântara, porque um dos assuntos que também foram exaltados pelos dois presidentes nessa visita foi exatamente esse acordo entre os dois países, em que agora os Estados Unidos podem também utilizar a base de Alcântara no Maranhão para lançar satélites e foguetes, mas a base vai continuar sobre a jurisdição brasileira. Professora, assim como o OCDE, é uma intenção ainda, porque depende de aprovação do Congresso Nacional. E a gente sabe que a legislação brasileira é muito restrita e existem vários pontos que precisam ser discutidos. Tanto que, se eu não me engano, o próprio Fernando Henrique tentou fazer uma intervenção dessa, mas não conseguiu porque o Congresso vetou. Do ponto de vista prático, o que isso pode influenciar para a gente, mudar na nossa vida? O que de positivo tem disso? Olha, o que de positivo tem é que, enfim, a partir do momento que os Estados Unidos possam vir a utilizar a base de lançamento de Alcântara, é que a gente consiga, enfim, mais capital por conta desse uso, né? Enfim, é como se fosse um aluguel? Olha, não sei se um aluguel, assim, não sei se talvez essa é a palavra, mas a gente realmente consegue mais dinheiro, né, para utilizar uma palavra mais corrente, a gente consegue arrecadar mais dinheiro com a utilização dessa base de Alcântara. Nesse momento a gente tem um Congresso hoje um pouco mais favorável ao presidente Bolsonaro, então pode ser que nesses pesos e contrapesos da política brasileira, nesse momento a possibilidade dos Estados Unidos utilizar a base de lançamento de Alcântara seja algo mais factível. De um ponto de vista negativo, talvez, é que essa utilização da base de Alcântara vem sem uma transferência de tecnologia para o complexo aeroespacial. Isso acaba frustrando um pouco os grupos militares que apoiam o governo Bolsonaro. Então, assim, a ideia da OTAN, enfim, combinando a questão da OTAN com a utilização da base de Alcântara, o que a gente pode ver é que a gente consegue se inserir no cenário internacional, consegue se fazer um ator presente, mas talvez ainda por uma via muito dependente, porque essa ideia de autonomia tecnológica ou de transferência de tecnologia, no caso da base de Alcântara, para o complexo aeroespacial, ele não se concretiza, pelo menos não está na mesa ainda dentro desse acordo. Victor? Em relação à base de Alcântara, é bom a gente destacar uma questão, Danilo, que assim, você não consegue fazer hoje lançamentos espaciais, você não consegue levar um programa espacial para frente sem as licenças de uso de tecnologias dos Estados Unidos. Por isso que esse acordo de salvaguardas que o Brasil assinou com os Estados Unidos é importante, porque aí sim pode levar de novo ao uso da base de Alcântara, colocar o Brasil em um mercado muito lucrativo. E o Brasil tem um aspecto geográfico que é muito interessante. A base de Alcântara fica próximo à linha do Equador, portanto é 30% mais barato você lançar um foguete, um satélite na base de Alcântara do que em outros lugares. Por isso ela é tão disputada. Você falou de Fernando Henrique, o acordo que o governo Fernando Henrique fez. Ele, na época, por que foi tão polêmico? Porque ele cedeu parte da base da área de Alcântara, inclusive perímetro em relação à base de Alcântara, para o governo americano. Então, a partir daquele momento ali, passaria a ser território americano. É uma coisa que, por enquanto, não se está em análise, não se está em discussão agora no governo Bolsonaro. O que se tem é um acordo de salvaguardas de tecnologia.
Vamos colocar mais 2 assuntos dessa visita aqui no debate, porque o presidente Jair Bolsonaro também concedeu uma coletiva e comentou sobre a liberação do visto para turistas americanos visitarem o Brasil. Ele também falou sobre a relação com a China, principal parceira de negócios do Brasil, mas que atualmente está em guerra econômica com os Estados Unidos. A gente não vê nenhum americano indo para o Brasil para ganhar aí estabilidade via CLT, buscar emprego lá. O contrário para cá existe, mesmo não havendo qualquer garantia na CLT. Então há uma diferença. Agora alguém tem que estender o braço em primeiro lugar, né? Estender as mãos em primeiro lugar. E fomos nós. Creio que nós podemos ganhar muito, né, na questão do turismo. A China é o nosso principal parceiro. Todos sabem que no segundo semestre vou fazer uma visita à China, vou me preparar muito para essa questão. A China é importante para nós, mas o Brasil deixa de fazer comércio com o mundo todo, levando-se em conta o viés ideológico. É o novo Brasil que se apresenta para o mundo. Professora, vamos começar então falando do visto para os turistas. Essa foi a primeira medida que foi anunciada pelo governo. Como é que a senhora avalia isso? É mais uma das medidas que tem caráter unilateral, porque a gente não ganhou nada de lá. Mas o presidente diz que alguém tem que esticar o braço primeiro. Bom, nessa de esticar o braço primeiro, acho que o Brasil esticou o braço primeiro em várias medidas, não só... Antebraço. Pois é, não só em relação à questão dos vistos, mas a justificativa do governo para fazer essa isenção de pedido de vistos, não só para os Estados Unidos, como para o Canadá, para o Japão e para a Austrália, é justamente para incentivar o turismo. Isso. Só que a gente ainda não tem certeza, ainda fica um pouco nebuloso se o que a gente perde em termos de receita, que pelo cálculo são mais ou menos 60 milhões que a gente perderia de receita com esses vistos, se essa perda de receita vai ser necessariamente revertida para esses setores turísticos, ou seja, em outras palavras, se a gente de fato vai receber mais turistas por conta disso. Se isso não se concretizar, essa perda de dinheiro para os cofres públicos acaba sendo, de certa forma, em vão, né? A gente não vai ter o que o governo busca, que é um aumento do turismo. Enfim, e como você mesmo falou, é uma questão, normalmente essas tratativas de documentos de viagem, né, vistos, tipos de vistos e por aí vai, são medidas dentro da política internacional, não só em relação ao Brasil e Estados Unidos, mas no geral entre os países, elas se dão por meio de reciprocidade. E o Brasil, enfim, o governo Bolsonaro, mais uma vez, tem uma inflexão nessa tradição de política externa brasileira, rompendo com essa ideia de reciprocidade. A professora citou aqui que ela não sabe se a medida vai dar certo ou não, então um indicativo, a gente fez uma varredura, Danilo, antes, na imprensa internacional em si, especialmente nos Estados Unidos, essa medida de isenção de vistos dos americanos para entrar no Brasil, por exemplo, foi muito pouco repercutida. Né? Aquilo que eu comentei agora há pouco sobre a reação do Trump ao termo fake news recebeu muito mais ênfase da imprensa norte-americana do que essa medida do governo brasileiro. Então, não sei, parece que não vai ter o efeito que o governo brasileiro está pretendendo. O Ministério das Relações Exteriores falou na casa de bilhões de recursos com essa liberação dos vistos. Parece que não vai ser assim. Vamos falar então um pouquinho da China, porque os Estados Unidos estão em pé de guerra com a China, inclusive no dia em que Bolsonaro estava se reunindo com Trump. Os secretários da Casa Branca estavam negociando com os chineses e para a gente, professora, pelo menos ao que parece é muito importante ter uma boa relação com a China. O presidente Bolsonaro tinha dado uma declaração mais arredio, dizendo, meio que desdenhando do comércio da China, depois voltou atrás, viu que não era bem assim, disse, não, a gente está num diálogo bom, inclusive disse que vai visitar a China no segundo semestre. Como é que a senhora analisa todas essas inflexões aí do governo? Bom, na verdade, o governo Bolsonaro ele é feito de falas e desfalas, né? Em um momento ele tem uma narrativa um tanto quanto contrária à China, depois ele volta atrás, faz uma narrativa mais favorável. Eu acho que o único governo que até agora não houve essa possibilidade de falas e desfalas foi em relação ao governo Donald Trump. Isso. A gente pode até, inclusive, se questionar se a relação do presidente Bolsonaro com o presidente Donald Trump é uma relação menos de presidente e mais de fã, digamos assim. Mas voltando à questão da China, enfim, de fato a China é muito importante para o comércio brasileiro hoje. A relação dos Estados Unidos com a China é uma relação
um tanto quanto de amor e ódio, mas muito mais de ódio do que de amor, enfim, justamente por essas alfinetadas que às vezes o presidente Donald Trump faz em relação à China pelo Twitter. E do ponto de vista brasileiro, enfim, como eu salientei antes, essa possibilidade de um alinhamento tão assertivo em relação aos Estados Unidos pode vir comprometer a nossa política externa em relação à China, principalmente se o presidente Bolsonaro começar a todo momento a comprar esse discurso ou essas críticas tão contundentes do presidente Donald Trump em relação à China. Eu acho que a gente tem muito a perder se por acaso a gente hostilizar a China nesse comércio internacional. Então, no ponto de vista da visita de Bolsonaro, nesse aspecto aí é uma luz vermelha, por enquanto. Sim, a princípio sim. É um aspecto negativo. E é bom deixar uma reflexão, Danilo, do seguinte, 2020 está aí, tem eleição nos Estados Unidos. Sim. Trump acabou de sofrer uma derrota gigante no parlamento, no Congresso, está sofrendo muita dificuldade para aprovar medidas que ele precisa. Uma delas é o muro, por exemplo, na fronteira com o México. Então a gente já vê a postura do presidente Trump repercutindo entre os seus cidadãos. Essa derrota foi importante e é uma jogada muito arriscada, é um blefe muito arriscado do governo brasileiro direcionar toda a sua política externa a um presidente que pode balançar daqui um ano e pouco. Mas o Bolsonaro está muito confiante na reeleição de Trump, tanto que na coletiva ele menciona isso, acredita piamente que ele vai ser reeleito em 2020. Até uma indelicadeza de um chefe de Estado dizer isso dentro de outro país, é melhor não se intrometer nisso. Mas, professor, aproveitando esse gancho, então, como é que fica essa relação com o socialismo, que eles também discutiram lá? Olha, essa relação com o socialismo, ela é muito particular desse, enfim, se a gente tiver que falar de governos Trump e Bolsonaro, os dois governos têm essa crítica muito grande em relação a movimentos socialistas ou a movimentos ideológicos, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil. Então isso é uma aproximação muito grande, uma aproximação de narrativas muito grande. Em relação à política externa brasileira, isso se dá em torno de uma narrativa antiglobalista, né, que é uma narrativa muito própria do ministro Ernesto Araújo, que tenta, enfim, o que ele chama de globalismo é essa possibilidade da globalização ser capturada por ideologias específicas. Mas do ponto de vista, enfim, na verdade, ideologia está nos olhos muito de quem vê, enfim. Se a política externa dos governos PT, por exemplo, pode ser identificada por alguns como uma política externa extremamente ideologizada, por outros a política externa do governo Bolsonaro e do governo Trump também pode ser caracterizada como uma política externa ideologizada também, enfim. Claro que em espectros diferentes do ponto de vista do posicionamento político, mas ainda assim as duas políticas externas são carregadas de entendimentos muito específicos. Por exemplo, a política externa dos governos PT, muito mais voltada para essa ideia de América do Sul e parceria com os países da América do Sul para uma autonomização da América do Sul em relação aos Estados Unidos também, mas como um todo. E, enfim, o governo Bolsonaro, essa ideia de que o país só será grande se colocar no grupo dos grandes e se associar principalmente aos Estados Unidos. Então, ideologia fica a critério de quem fizer a avaliação. Tá certo. Bom, nosso tempo já está acabando. Professora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Professora Bárbara Mota, que é professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Volte sempre, viu? Vamos falar mais de política externa. Claro. Também Vitor Fernandes, meu colega. Vitor, vamos aproveitar e falar do nosso jornal? Claro. Segunda a sexta. 7h30 da manhã, 90.9 na FM. A gente espera todos vocês. Vitor e eu lá no Jornal Educadora, viu? E a gente se encontra aqui no domingo que vem com mais uma pauta importante da política local e nacional. Para você, uma boa semana, um bom domingo e até lá.